This call is now being recorded. Então vamos lá, pessoal, boa noite. Vamos começar aqui mais uma aula, tá? Da parte de criminologia, tá certo? Então vamos resolver aqui algumas questões que foi colocado aí no material de vocês. Peço que vocês acompanhem essa resolução de questões no material de vocês. Vamos lá? Então vamos aqui na nossa primeira questão. Se vocês quiserem participar do chat também, eu estarei acompanhando. Marque a alternativa incorreta sobre a criminologia. Vamos lá. A criminologia é uma ciência social. Tá certo, pessoal? Correto, tá? A criminologia, ela é uma ciência social. Ela é muito próxima, tá? Muito próxima e associada com a questão do estudo da sociologia. Tudo bem? É uma ciência empírica e interdisciplinar. Também está correto. Tudo bem? Ou seja, o que seria uma ciência empírica? Empírica é porque a criminologia, ela faz seus estudos baseados em cima de observações, experiências, tá? Então, aqui, ó, observações. Observações / experiência. Tá? Interdisciplinar. Interdisciplinar porque ela é uma disciplina autônoma. Então, esse item está correto. Ela é uma ciência empírica, certo? Empírica e interdisciplinar. Tudo bem? Vamos lá. Estuda o crime, o criminoso, a vítima e o controle social. Perfeito, pessoal. Essas questões, ela vai trazer aqui, ó, essa questão vai trazer as 4 vertentes. As 4 vertentes. Tá? Então, qual é o objeto de estudo que a gente vai ter aqui da criminologia? Então, ela vai estudar o crime, ela vai estudar o criminoso, tá? Ela vai estudar a vítima e o controle social. Controle social. Pronto, então essas aqui são as 4 vertentes, os objetos de estudo da criminologia. Crime, o criminoso, a vítima e a questão do controle social. Quando eu falo controle social, é tanto o controle formal quanto também o controle informal. O que seria esse controle formal? Esse controle formal, pessoal, são quem? É a polícia militar, é a polícia civil, tá? É o Ministério Público, é o Judiciário, ou seja, são os órgãos formais que fazem aquele certo controle social. Tá? Esse controle social formal, ele só vai entrar quando o controle social informal ele for ineficaz. O que seria esse controle social informal? É a educação que você teve em casa, é a igreja, tá? É a opinião pública, é a cultura. Então, o controle social informal é aquele controle, aquela educação que você teve, a cultura que você teve. Então, esse é o controle social informal. Se esse controle social informal for ineficaz, aí vai entrar o controle social formal, que é formado pelos mecanismos, as instituições, quando você comete um crime, que vão ali vão ser protagonistas, né? Polícia Militar, Polícia Civil, Ministério Público e o Judiciário. Tudo bem? Então, são as 4 vertentes. Então, esse item está correto. Letra D. A criminologia é fortemente repressiva. Faz a proteção dos bens tutelados através de sanção penal. É errado, pessoal. Ó. A criminologia, elas são a ciência que estuda. Quem vai dizer o que é sanção penal, se preocupando com a questão da pena, isso aqui é o direito penal. Direito penal. Deixa eu só desligar, então, aqui, rapidinho, aqui, ó. Esse WhatsApp aqui do pessoal aqui tá pedindo para desligar o WhatsApp que tá funcionando aqui, né? Deixa eu desligar aí. Pronto. Ok. Vamos lá. Então, tá aqui. A criminologia é fortemente repressiva. Não é, pessoal. A criminologia, ela vai trabalhar com aspectos preventivos. Tá?
Então, quem faz a proteção dos bens que estão tutelados, por exemplo, crime contra o patrimônio, crimes contra a vida, quem vai aplicar a sanção penal e adequar aquele comportamento humano ao tipo de pena, isso aqui é o direito penal. É o Código Penal que vai tratar disso daqui. Tá certo? Então, essa questão, esse item está errado. Isso não é um papel da criminologia. Tudo bem? Então, gabarito dessa questão, letra B. Quem vai se preocupar com os aspectos de dizer o quanto é a pena e qual é o crime é o direito penal. Tá certo? Criminologia, ela é uma ciência que vai se preocupar em estudar o crime, o criminoso, a vítima e os controles sociais, tanto os formais quanto os informais. Certo? Segunda questão. Vamos lá. Não é uma característica da criminologia moderna. Vamos lá. Ampliação do objeto do estudo da criminologia, examinando não só o crime e o criminoso, mas também a vítima e o controle social. Perfeito esse item. É o que a gente falou. A criminologia, ela tem como objeto do estudo o crime, o criminoso, a vítima e o controle social. Letra B. O saber criminológico tem seu enfoque na prevenção e não exclusivamente na obsessão de repressão. Perfeito, pessoal, como eu falei para vocês. O enfoque da criminologia é a questão da prevenção. Ela não é muito focada na questão da repressão. Letra C. Renuncia a uma análise etiológica. O que é a análise etiológica, pessoal? É o que estuda as causas do crime. É o que a gente chama de criminogênese. Criminogênese. Tá? Ou seja, a etiologia, ela vai estudar as causas do crime. É a criminogênese. Agora, você dizer que a criminologia moderna, ela renuncia a uma análise etiológica, está errado. Na verdade, ela não renuncia. A análise etiológica, que é saber as causas do crime, é o estudo da criminologia, também faz parte. Tá? A questão da investigação das causas do crime, as causas do delito. Então, esse item aqui está errado. Tudo bem? Vamos lá, letra D. Caracterização do crime como um problema, com certeza. Então, a criminologia, ela vai caracterizar o crime como um problema que a gente tem que resolver. E vai depender do esforço da sociedade, do estudo das causas, a questão de estudar o delinquente, o crime. Então, é assim que acontece. Tudo bem? Questão 3. Segundo Ferri, podem ser causas do crime. Ó. Então, o Enrico Ferri, ele é das escolas positivistas. Positivistas. Tá? Ele é um discípulo de um cara muito conhecido aí no mundo da criminologia, o médico legista, que é Lombroso. Tá? Então, o Enrico Ferri, ele é um discípulo de Lombroso, que também é um grande estudioso da criminologia. Então, segundo Ferri, que faz parte da escola positivista, certo? Ele faz parte aqui, ele é discípulo de Lombroso. Tudo bem? Então, ele quer aqui, ó, segundo Ferri, podem ser causas do crime, exceto. O que vocês marcariam nessa questão aqui? Vamos lá. Ó, segundo Ferri, para ele existem 3 causas do crime. As causas antropológicas, as causas físicas e as causas sociais. Certo? Isso é para a classificação de Enrico Ferri. Então, vamos lá. Professor, o que seria causas antropológicas? A idade, a raça pode influenciar no crime. Né? A questão do psique, o sexo da pessoa pode influenciar no crime. Então, para Enrico Ferri, existem causas antropológicas. Né?
certo? Causas físicas, por exemplo, estação do ano, a temperatura, por exemplo, uma pessoa que está no frio, na estação do frio, então ela não tem dinheiro, então ela quer ter um agasalho, então ela vai se sujeitar a roubar, a furtar, para que ela consiga manter aquela temperatura. Então, as causas físicas também influenciam na questão do crime, certo? Segundo Henrico Ferri, que é o discípulo de Lombroso. Causas sociais, aí é aquela questão que a gente já falou, né? Trabalho influencia também na causa do crime? Pode influenciar, por quê? O trabalho, por exemplo, a pessoa que fica desempregada. A questão da família também pode ser também uma causa do crime? Também pode. A religião, o círculo de amizade que você tem, né? A questão da densidade demográfica, por exemplo, aquelas cidades que têm uma grande população, uma cidade muito concentrada de pessoas, então vai concentrar aquelas áreas periféricas, né? Nem todo mundo vai conseguir trabalhar, então o pessoal vai começar a questão da marginalização, certo? Então, a questão da densidade demográfica também pode gerar, pode ser uma causa do crime também, certo? Então, o gabarito dessa questão é a letra D, porque a única alternativa que não tem uma classificação de causa do crime do Henrico Ferri é a letra D. Não tem essas causas antropossociais, não. Beleza? Lembrando, na questão ele quer o exceto, pessoal. Ele quer, aqui não é. Essa daqui é, a causas físicas é, causas sociais também é. Tudo bem? Vamos lá, questão número 4. Marque a alternativa correta sobre a criminologia. A situação econômica não é forte influência nos fenômenos da criminalidade. Errado. É lógico que a situação econômica, pessoal, ela influencia na questão dos fenômenos da criminalidade. Certo? Ela tem uma grande influência, sim, na questão da criminalidade, porque geralmente o pessoal vai roubar, né, furtar, porque não tem condição de comprar, então a pessoa não tem dinheiro, pode influenciar. O excesso da industrialização não eleva a criminalidade, não sendo razão principal a aglomeração forçada de elementos de condições pessoais diferentes, visto sobre o lado racial, educacional e econômico. Está errado, pessoal. Lógico que o excesso de industrialização, ele pode levar à elevação da criminalidade. Ora, se eu tenho um excesso de industrialização, vai faltar mão de obra, a mão de obra mesmo da pessoa, né, onde a gente vai precisar da pessoa, e vai faltar emprego. Porque quando a gente tem uma industrialização, eles vão procurar pessoas mais especializadas, né? Não é todo mundo que tem essa especialização. Então, a industrialização elevada, ela pode deixar as pessoas desempregadas. E com isso, consequentemente, pode aquela pessoa chegar numa necessidade de chegar a furtar e a roubar. Tá? Letra C. A migração e a imigração sempre trazem consequências para a convivência social, tanto para aqueles que chegam, quanto para aqueles que já estão situados no lugar escolhido pelos imigrados e imigrados, correto? É isso daí. Pessoal, a migração, ela influencia na questão do crime? Com certeza, pessoal. A migração, ela influencia no crime. Por quê? Pessoal, se ocorrer muita imigração, aí vai chegar e vai concentrar aquelas pessoas naquela cidade, por exemplo, São Paulo, onde teve muita a questão da migração do pessoal do Nordeste, né? Então, nesse caso, aquela imigração das pessoas vai concentrar muita gente na cidade, o pessoal vai passar necessidade, não vai ter emprego para todo mundo, e o que é que vai acontecer? Vai começar a acontecer os crimes, né? Vai formar aquela região periférica da cidade e vai ter aquelas comunidades que pode ser que influencie, né, com as pessoas que não vão ter tanto acesso ao estudo, a uma melhor qualidade de vida e pode gerar aí o cometimento de crimes por parte de algumas pessoas, não são todas, certo?
Então tá correto. A migração e a imigração influenciam sim. A malvivência, a cultura, a educação e a escola não influenciam no cometimento de crimes. Errado. Professor, o que é malvivência? Malvivência, pessoal, aquelas pessoas que são deixadas à margem da sociedade. Certo? São aquelas pessoas que são deixadas à margem da sociedade. São aquelas pessoas moradoras de rua, esquecidas, tá? Então, a malvivência, a cultura, a educação, a escola, lógico que elas influenciam no cometimento de crimes. Certo? Vamos lá, letra E. Perfeito, aí como o Ricardo Souza colocou, né, na história do Ceará, tem uma parte que fala que os cearenses, eles migraram, uma certa situação, eles imigraram para o Pará, não foi para a questão daquela, estava precisando daqueles trabalhadores, na época da borracha, né? Então, eles teve uma grande migração para aquele lado lá, né? É bem colocado aí pelo Ricardo. Então, vamos lá. Letra E. Nos regimes totalitários, não são propícios os crimes de atos de terrorismo. Sequestro político, assaltos a bancos. É errado, pessoal. Regime totalitário, ditadura, o pessoal vai ficar zangado, vai ficar... É um regime de ditadura, ninguém tem liberdade de expressão. Então, o que vai acontecer? Pode gerar atos de terrorismo, sequestros políticos, assaltos a bancos, o pessoal não vai ter dinheiro, por questões de motivação política, religiosa e ideológica. Então, nesses tipos de regimes totalitários, envolvendo questão política, pode também ser causa de alguns crimes, certo? Motivados por questões políticas, pelo regime que é adotado de totalitarismo. Então, a única alternativa correta é a letra C, tá? Então, gabarito da quarta, letra C. Vamos aqui na questão número 5. Vamos lá, dá um tempinho para vocês resolverem aí. Marque a alternativa incorreta sobre os tipos de criminosos classificados por Henrico Ferri. A escola positivista, né? Escola positivista. Vamos lá. O criminoso nato é como um sujeito degenerado, com atrofia de senso moral. Então, pessoal, o criminoso nato é aquele ser selvagem, né? É o instinto. Instinto. É aquele cara que nasceu para fazer aquilo ali. Então, ele tem uma atrofia, ele perde o senso moral. Então, ele pratica crimes ali, é a profissão dele. Criminoso nato, o cara tem um instinto, é selvagerismo, tá? Tá correto aqui. Letra B, o criminoso louco, que tem a ver com a questão aí do psiquiátrico dele, né? O criminoso louco é o indivíduo alienado, englobando também o semi-imputável. Correto, pessoal. Esse semi-imputável ele é chamado de semi-louco ou fronteiriço, tá? Para quem não sabe, essa questão do fronteiriço, criminoso fronteiriço, é aquele criminoso que está na iminência. Ele não é louco 100%, mas ele está ali quase chegando ao 100% de loucura, tá? Então, o criminoso louco é o cara que é alienado, ele é louco, né? Ele é perturbado, tá? Então, essa é a classificação do criminoso louco, segundo Henrico Ferri, tá perfeito aqui. Fiquem espertos só em relação à questão dessa definição aqui de criminoso fronteiriço. O criminoso fronteiriço é aquele criminoso que ele é semi-imputável. Ele não chegou ainda à loucura 100%, certo? Ele ainda tem um pouquinho de discernimento ainda. Tá? Esse cara é totalmente agressivo. Então, aqui, pela loucura dele, ser um cara que é maluco, né? Ele
pegou essa definição de criminoso louco. Vamos lá, letra C. O criminoso ocasional, esse criminoso ocasional é aquele famoso ditado, né? A ocasião faz o ladrão. A ocasião faz o ladrão. Então, ele pratica crime de forma eventual. Então, ele não tem a criminalidade como uma profissão, como se fosse, por exemplo, o criminoso nato, que ele encara isso aqui como se fosse uma profissão. Né? Porém, é importante destacar, né, que Ferri defende a ideia de que o crime que procura o indivíduo. Olha aí. O crime é que vai procurar o cara. Então, o que é que acontece? Se o cara deixa, por exemplo, o celular aqui, ele não tinha intenção, mas o cara vacilou, o cara vai lá e vai pegar, pô. Entendeu? Então, a ocasião faz o ladrão, né? A ocasião faz o ladrão. Certo? Vamos lá, letra D. Então, aqui está correto, tá? O criminoso habitual é o indivíduo, né, que encara o crime como profissão. Tratando-se do criminoso que é reincidente habitual, tendo o crime como meio de vida. Então, aqui o crime é meio de vida dele. Então, ele pode ser preso quantas vezes for necessário, ele é um cara reincidente, aí ele sempre vai estar cometendo crimes, tá? Não vou confundir o habitual com o nato, tá? O nato, ele já tem uma atrofia de senso moral. O criminoso habitual, ele até sabe, tá? Ele até sabe o que ele está fazendo, só que ele é viciado naquilo, é o meio de vida dele. Agora não, o criminoso nato é aquele cara que parece que ele já nasce com aquilo ali, ele é selvagem, é instintivo dele. Então aqui está correto. Então acho que a palavra correta do criminoso habitual é aquele cara que é reincidente habitualmente. E por eliminação, sobrou o item E. Criminoso energético é aquele agente, é aquele que, deixa eu ver aqui, é aquele que agente que age, né, não? Age diante de uma tempestade psíquica, age impulsivamente pelo ímpeto, ou seja, ele age pela emoção, né? É aquele cara que é impulsivo, ele age por impulso. Age por impulso. Então, ele vai praticar o crime por impulso. Aconteceu alguma coisa na hora que subiu a cabeça dele, né? E por impulso, por emoção, ele praticou o crime. Então, esse aqui não é o criminoso enérgico. Esse aqui é o criminoso passional. Passional. Certo? Então, aqui nós temos o gabarito aqui, ó, errado. Esse conceito é de criminoso passional. Tudo bem? Vamos lá, pessoal, participar mais aí no chat nas questões. O gabarito da quinta, letra E. Vamos lá. Questão 6. Analisa aspectos morfológicos e orgânicos. Defende que o criminoso nato possui influência biológica, instinto criminoso e estigma, tornando-se um selvagem. Um selvagem no meio social. Então, eu sei que é o criminoso nato, né? Em relação à morfologia, o criminoso nato possui cabeça pequena, deformada, fronte fugídia, sobrancelhas salientes, massas afastadas, orelhas mal formadas, braços compridos, face enorme, né, cara grande, tatuado, impulsivo e mentiroso. Pessoal, essa definição aqui, do jeito que está aqui, do jeito que está aqui, quem disse isso daqui não foi eu, foi quem? Foi o Lombroso. O Lombrado aí, o Lombroso. Né? Então, essa definição aqui de cabeça pequena, deformada, fronte fugidia, sobrancelhas salientes, braços compridos, face enorme, tatuado, impulsivo e mentiroso, quem deu essa definição de criminoso nato, que essa é a definição de criminoso nato, foi o Lombroso. Certo? Foi o Lombroso, que é da escola positivista, né?
Ó, o detalhe, ó, esses três, ó, vou apagar aqui, esses três aqui, eles são da escola positivista. Né? O Ferri, o Garófalo e o Lombroso. Mas essa definição aqui quem deu foi o Lombroso. Certo? Ok. Bora lá, questão 7. Ok. Pessoal, essa questão aqui, ela vai tratar sobre o controle, né? A questão do controle social, certo? Existe o controle social formal, existe o informal. Tudo bem? Acho que todos já estão sabendo dessa definição aqui. Então, o controle social formal é aquele formado pelas instituições, né? Praticado pelas instituições, certo? As instituições, por exemplo, PM, Polícia, o Judiciário, Ministério Público, né? O sistema penitenciário. O controle informal é aquele controle feito pela sociedade, né? Envolve educação, cultura, né? Questão da religião, a igreja. Então, são aquele controle feito pela sociedade de maneira informal. Quando esse controle aqui informal é ineficaz, aí entra a questão do controle social formal. Tudo bem? Então, tá aqui, ó, show de bola, que as questões, certo? Então, vamos lá. São constituídos. Pessoal, o gabarito da 6 é a letra C, certo? Vamos lá, questão 7. São constituídos por aqueles indivíduos ou grupos responsáveis pela formação da base humana fundamental, caráter pessoal do indivíduo, sociedade civil, possuindo finalidade preventiva e educacional. Podemos citar como exemplos família, escola, igreja, profissão, círculo de amizade, opinião pública. Isso aqui é o controle informal. Certo? Controle informal. Vamos lá, questão 8. Caracteriza-se pela atuação do Ministério Público com a oferta da denúncia em face do delinquente. Olha aí, pessoal. Então, aqui nós vamos trabalhar as instâncias. Né? As instâncias. Pessoal, quando a gente trabalha com instâncias, nós temos a primeira, a segunda e a terceira instância, né? A primeira instância, tá? A primeira instância, segunda instância e terceira instância. Certo? Como é que vai acontecer aqui, professor? Ó, a atuação do Ministério Público, né, das polícias, por exemplo, elas fazem parte de quê, professor? Da segunda instância. Certo? Elas fazem parte da segunda instância. Olha essa outra questão aqui, ó. Apresenta-se como o início da persecução penal, visando esclarecer a autoria, materialidade e circunstâncias do crime. Caracteriza-se pela atuação da polícia judiciária, ou seja, polícia civil e federal. Então, essa daqui é a primeira instância, certo? Então, a primeira instância aqui, ó, vai ser a questão da investigação. Investigação. Então, aqui entra na Polícia Civil, por exemplo, quando a Polícia Civil vai investigar. Quem vai oferecer a denúncia depois que acontece a investigação é o Ministério Público. Vai ser o Ministério Público. Ó. Então, aqui, ó, como aqui falou de Polícia Civil ou Polícia Federal que fazem a investigação, então ficam com a primeira instância. Certo? Então, não esqueçam disso aqui. Beleza? Então, gabarito da oitava, letra B. E gabarito da nona, letra A, primeira instância. Pessoal, quem já estudou esse assunto? Quem faz parte da terceira instância? Coloca aí no chat para eu ver como é que está o nível de vocês. Vamos lá. Quem faz parte da terceira instância?
Quem faz parte da terceira instância? A terceira instância, pessoal, é o judiciário. Agora, detalhe, ó, prestem atenção. Existem algumas correntes que dizem que as Forças Armadas e o sistema penitenciário, tá? Eles fazem parte de quê? Da terceira instância. Algumas correntes dizem isso. Outras correntes dizem que tem uma quarta instância, tá? Que seria quem? Que entraria o sistema penal. Mas as correntes mais adotadas é que a questão do sistema penal e das Forças Armadas entrariam dentro da terceira instância, certo? Dentro dessa terceira instância. Então, essa é a ordem que acontece aqui, ó. Investigação fica com a Polícia Civil e Polícia Federal. Depois, investigou, o Ministério Público oferece a denúncia. E quem vai julgar é o Poder Judiciário, que é a terceira instância. Tudo bem? Aí, algumas correntes dizem que o sistema penitenciário entraria até na terceira instância, juntamente com as Forças Armadas. Não, a PM não é segunda instância não, tá? PM não. Aqui a gente já está trabalhando com a questão desses órgãos investigativos aqui. Então, aqui entra a questão da investigação do crime. Polícia Federal e Polícia Civil. Certo? Isso. Mas se cair na sua prova, dizendo que o sistema penitenciário pode ser incluído, marque que pode. Que existem algumas correntes que admitem isso, tá? Beleza? Então, o Ministério Público, segunda, e as polícias, né, que apresentam-se com o início da persecução penal, ou seja, a persecução penal, persecução penal, como é que ela é formada? É assim, a fase de inquérito policial e a fase de instrução. Então, ela se inicia aqui, ó, com o inquérito. Isso é a persecução penal. Então, aqui começa a primeira instância. Certo? Primeira instância. Que é justamente a hora que a Polícia Judiciária vai entrar em ação. Beleza? Polícia Judiciária, que é a polícia investigativa, ou seja, repressiva, entra em ação. Tá? Então, polícias civis e Polícia Federal, que são responsáveis por investigações, entra na primeira instância. Vamos lá. Questão número 10. A PM vai entrar aqui, pessoal, na questão da prevenção. Lá, a gente estudou as instâncias. Não confunda aqui, ó. Aqui serão as instâncias. Primeira, Polícia Civil e Polícia Federal. Segunda instância, Ministério Público. Terceira instância, Judiciário. Aí, agora que nós vamos estudar a parte das prevenções, aí a gente vai ver onde é que a polícia vai entrar, tá? Então, vamos lá. Nós temos a prevenção. Então, a gente vai trabalhar com o aspecto preventivo. Então, quando a gente trabalha com prevenção, nós temos prevenção primária, nós temos a secundária e nós temos a prevenção terciária. Certo? Vamos lá. O que seria a prevenção primária? A prevenção primária, pessoal, é aquela feita pelas políticas de governo. Políticas de governo. Então, se o governo fizer uma boa política social, uma boa política de educação, ela vai prevenir que o crime aconteça. A política secundária já envolve quem? Os órgãos. Os órgãos da justiça, os órgãos policiais, onde eles fazem operações, onde entra a PM, a Polícia Civil, tá? Já a prevenção terciária são atividades, por exemplo, o que é a prevenção terciária? É justamente a questão da reclusão. Ou seja, você cumprir a pena como um instituto de ressocialização. Então, nós temos a prevenção primária, a secundária e a terciária.
A primária é aquela prevenção que existe as políticas de governo. Então, se o governo fizer uma boa política social preventiva, evita que aquele cara cometa aquele crime. A secundária é feita pelos órgãos policiais. Então, fazem atividades locais, onde tenham maior incidência de crimes. Então, a polícia vai lá, faz uma operação. Já a terciária é aquela prevenção para evitar que o cara realmente não venha a mais cometer crime. Ou seja, ele já cometeu, já foi preso. Então, o processo de reclusão, né, de cumprimento ali da pena, é a prevenção terciária. Tá? Então, o gabarito dessa questão aqui, vamos lá. Procura agir a raiz do conflito. É a raiz, para neutralizar antes que o problema se manifeste. São necessárias estratégias de política cultural, econômica e social. Que tipo de prevenção é essa? É a prevenção primária. Tá? O que falou em quê, professor? Falou de estratégias políticas, culturais, econômicas e estratégias sociais. Tá? A prevenção primária. Certo? Vamos lá, questão 11. Opera onde e quando o conflito acontece. Nem antes nem depois. Se caracteriza por ações policiais. Opa, aí você já sabe que é a prevenção secundária. Tem nem ponto de correr, não. Né? Então, aqui já é prevenção secundária. Então, vai ter o controle dos meios de comunicação, implanta a ordem social quando for preciso, fica ali atuando aquelas presenças policiais em áreas onde tem maior risco de acontecer um crime. Então, aqui são ações feitas pelas próprias polícias. Tá? Então, não esqueçam dessa definição aqui que eu falei para vocês. Ó. Os órgãos, as polícias, elas vão entrar aqui na prevenção secundária. Certo? Gabaritar 11, letra A. Questão 12, vamos lá, acompanhe seu material. Se destina única e exclusivamente ao recluso. Questão da ressocialização, pessoal. Qual é o tipo de prevenção aqui? Eu já falei na aula. Então, se é aquela prevenção que vai se destinar unicamente, exclusivamente ao recluso, então aqui nós estamos trabalhando com a prevenção terciária. Certo? Gabaritar 12, letra C de caso. Vamos lá, questão número 13. Assinale a alternativa correta sobre o atual estágio de desenvolvimento dos estudos criminológicos. Em relação ao conceito de prevenção da infração penal e ao respeito ao Estado Democrático de Direito. Vamos lá? Não há evidências ou estudos que demonstrem que investimentos tecnológicos nas polícias contribuem para a redução. É errado, pessoal. Está errado. Existem, sim, estudos que mostram a questão da evidência. A tecnologia ela vai ajudar na polícia, né? Combate à criminalidade. Letra B. Não há evidências ou estudos que demonstrem que o aumento do número de esclarecimento de crimes e prisões contribui para a redução de crimes. É errado. Lógico que aumentar o número de esclarecimento de crime contribui para a redução de crime, pô. Porque a gente vai dar solução ao crime. Não vai ficar impune. Vamos lá. Campanha de orientação às vítimas de crimes sexuais, com o objetivo de que denuncie os agressores, acabe por aumentar a vulnerabilidade das vítimas? Não, pessoal. Essas campanhas que orientam as vítimas de crimes sexuais, com o objetivo de denunciar os agressores, vai o quê? Vai fortalecer aquela vítima e não aumentar a vulnerabilidade dela. Certo? Letra D. As mortes decorrentes de oposição à intervenção policial não devem ser equiparadas aos homicídios. Perfeito, pessoal. Então, por exemplo, o policial trocou tiro ali, né, e ocorreu a morte.
Aquela morte provocada pela intervenção policial, ela não pode ser considerada por estudos, tá? Como homicídio doloso em geral, não. Tá? Para efeitos criminológicos, não pode. Aquele homicídio que veio da intervenção policial, a troca de tiro ali. Tudo bem? Então, ele não entra para as estatísticas de homicídio doloso, não. Para efeitos de criminologia. Então, aqui, realmente, tá certo. Gabaritar a questão, letra D. Letra E. Medidas destinadas a priorizar atendimento policial a determinados tipos de crimes ou vítimas, em decorrência da gravidade ou vulnerabilidade, não devem ser adotadas sob pena de violação à igualdade de todos. Errado, pessoal. Tá? Então, existe sim políticas de prioridade de atendimento policial a determinados tipos de crimes ou vítimas, em decorrência da sua gravidade. Tá? Então, quando ele diz que não deve ser adotado, ó, deixou a questão errada. Certo? Vamos lá, questão 14. O conceito de prevenção delitiva no Estado democrático de direito e as medidas adotadas para alcançá-las são. O que é uma medida preventiva, pessoal? Uma medida preventiva é aquela medida que evita a ocorrência do delito. Tá? Você vai adotar medidas para evitar a ocorrência do crime. Ou você atinge o crime diretamente ou indiretamente. Gabarito, letra A. Para quem não sabe agora, eu matei para vocês o conceito aí, que é que seria a prevenção delitiva. Tá? Então, para quem não conhece, o delito no nosso ordenamento jurídico é a mesma coisa que crime, tá? Então, gabarito da questão 14, letra A. Vamos lá, questão número 15. Marque a alternativa incorreta sobre a criminologia. A criminologia analisa o fenômeno do homicídio. O homicídio é o crime, tá? O homicida, certo? Que é o autor. O ofendido e o comportamento da sociedade, certo? É isso aí. Quando fala do estudo do homicídio, a criminologia ela vai analisar o fenômeno do homicídio, o homicida, o ofendido e o comportamento da sociedade. Que é o controle social, né? São características do crime organizado. Organização hierárquica, recurso à intimidação e corrupção, âmbito nacional e transnacional, organização e divisão funcional de tarefas. Perfeito, pessoal. Então, essa aqui é o conceito de uma organização criminosa. Então, a organização criminosa, de acordo com a lei de organização criminosa, ela é formada por 4 ou mais pessoas, né? Existe uma estrutura de hierarquia, elas geralmente utilizam recursos de intimidação e corrupção. Pode ser que os crimes passem da fronteira do Brasil, ou seja, caráter transnacional, tem uma divisão de funções. E detalhes, ó, nós temos alguns tipos de organizações criminosas. Nós temos as tradicionais, nós temos as empresariais, e nós temos as endógenas. Endógenas. O que seriam essas endógenas, professor? As endógenas são aquelas organizações criminosas que são feitas por servidores públicos, agentes públicos dentro do funcionalismo público que formam, participam de organizações criminosas. Tá? Não esqueçam desses detalhes aqui. Tradicional, por exemplo, Yakuza, né? Aquelas organizações mais tradicionais. As empresariais feitas pela cúpula, né? Esses empresários. E tem as endógenas, que é feita pelos agentes públicos. Tá? Ok, então tá correto aqui. Então, é até bom esse item aqui, ó, porque ele define bem direitinho o que seria a organização criminosa e os objetivos dela. O narcotráfico não é associado ao crime organizado. Que é isso, pessoal?
Existem organizações criminosas que praticam o crime de tráfico de drogas. Uma organização criminosa, ela pratica diversos crimes. Dentro da lei de organização criminosa, onde a gente tem que ser formado por 4 ou mais pessoas, né, com o objetivo de obter uma vantagem econômica, ter uma estrutura hierárquica, para cometer crimes com penas sejam maiores que 4 anos ou crimes de caráter transnacional. Então, uma organização criminosa, ela pode cometer crime de tráfico de drogas, homicídio, extorsão, corrupção, certo? Então, aqui está errado. Está errado. Então, a questão do cultivo, da produção, da distribuição, tudo isso aqui vai estar envolvido, pode estar envolvido, sim, associado ao crime organizado. Certo? Ó, a sua produção, tráfico e consumo constitui a nível global de forma crescente uma ameaça para o desenvolvimento. A saúde, principalmente a questão de saúde, né, pessoal? Porque a droga, ela é adotada aqui no nosso sistema como um problema de sistema de saúde. Problema de saúde, né? Integração social do indivíduo que consome. Para o progresso político e econômico da sociedade e para a segurança nacional dos estados. Pessoal, falando um pouquinho sobre a questão da droga, o artigo 28 da Lei de Drogas, tá? Ele foi despenalizado, tá? Como assim, professor? Ele foi despenalizado? Foi o seguinte, ó. Quem for pego no porte para o consumo a droga, portando a droga só para consumo, você não pode ficar preso. Você ou toma uma advertência, ou recebe uma medida socioeducativa, ou tem uma prestação de pena e alternativa, né? Uma prestação de pena, uma prestação de serviço à comunidade. Agora, preso você não pode ficar, certo? Você não pode ficar preso. Então, essa política criminal disse o quê? O artigo 28, aquela pessoa que tem a droga para consumo, você não pode ficar preso. Ele foi despenalizado. Ele não foi descriminalizado. Ele foi despenalizado, ou seja, você não pode ficar preso. Certo? Isso o artigo 28, que é a questão do porte para o consumo. Tá? Então, esse item aqui está errado. Vamos lá, letra D. Os grupos de crime organizado trabalham unicamente com o objetivo do lucro, enquanto os terroristas, ostensivamente pelo menos, seguem ideologias. Os grupos de crime organizado não deixam que os princípios prejudiquem os ganhos financeiros. Ao passo que as organizações terroristas justificam-se muitas das suas ações invocando princípios políticos ou religiosos. Tá correto, é isso aí. É isso aí. O terrorismo, pessoal, é mais voltado com questões mais religiosas e políticas. Tá? A questão do crime organizado é mais voltado para a questão de lucro, né? Obter vantagens financeiras. Certo? Então, o terrorismo ele está associado a questões mais ideológicas. Tudo bem? Então, esse assunto ele tem no edital de vocês, a questão do narcotráfico, a questão do crime organizado e do terrorismo. Tá? Então, eu trouxe aqui pontos muito importantes para a gente estar avaliando nessa aula de hoje. Tá? Relacionado à questão das ideologias, princípios políticos e religiosos, que são voltados mais àqueles crimes terroristas. Já os crimes das organizações criminosas são crimes mais para obter vantagens econômicas. Certo? Então, gabarito 15, letra C. E a questão 16, eu queria falar para vocês sobre o direito penal. Direito penal subterrâneo. Vamos aqui ler esse texto para a gente entender o que é que seria esse direito penal subterrâneo. Certo? Vamos lá.
As provas indicam que a polícia decidiu partir para cima da população de forma abusiva e indiscriminada, matando mais de 100 pessoas, grande parte em circunstâncias que pouco tinham a ver com a legítima defesa. Ademais, policiais encapuzados, integrantes de grupos de extermínio, mataram outras centenas de pessoas. Esses policiais realizaram caças aleatórias de homens jovens pobres, alguns em função de seus antecedentes criminais ou de tatuagens, tidas como sinais de ligação com a criminalidade. E muitos outros com base em mero preconceito. Pessoal, vocês estão se entendendo aqui, só com essa leitura desse texto, que esse direito penal subterrâneo é aquele direito penal que é praticado na cabeça dos agentes públicos de segurança pública. Então, eles vão fazer justiça com a própria mão. Deu para entender? Então, eles começam aleatoriamente matar, praticar crimes sem uma certa definição, de forma abusiva, indiscriminada, como se fosse uma revolta. Então, eles fazem o próprio direito penal deles, que é chamado de direito penal subterrâneo, tá? Que a gente chama. Então, ó, olha que interessante esse texto. Ó. Identificamos 122 homicídios, contendo indícios terem sido execuções praticadas por policiais naquele período. Então, nesse caso, pessoal, questão muito boa que pode cair na prova de vocês. É do Human Rights Program at Harvard, da Universidade de quem, professor? De Harvard, né? Eita, porra, imagina o cearense falando aqui em inglês, o negócio tá difícil. Bora lá, então é a Universidade de Harvard, né? Ai, ai. Então, é isso daí, beleza? Pessoal, quando acontece esse tipo de crimes aqui, onde é feito por policiais, agentes, né? Onde eles matam, praticam de forma abusiva e indiscriminada, é o que a gente chama de direito penal subterrâneo, tá? Então, gabarito dessa questão, letra B. Tudo bem? Para quem não conhecia. E é uma questão que pode cair na prova de vocês. Tudo bem? Esse texto, ele reproduziu bem aí essa questão. Então, a gente finalizou as questões aí de criminologia. Então, a gente vai só parar aqui a gravação, tá? Professor Muniz, e vamos dar início agora à próxima matéria. Então, pode finalizar a gravação.